Bom pessoal, bom dia. Vamos começar hoje a matéria nova, propriedades mecânicas dos metais. Galera, essa apresentação, essa aula, essa matéria, ela é muito importante. Ela é super importante para vocês entenderem tudo que vai vir adiante. Então, essa parte talvez seja a parte mais importante do curso inteiro. Então prestem atenção porque é a primeira vez que estão vendo isso, então é mais fácil entender melhor as coisas agora. Porque essa matéria a gente vai ver agora, vocês vão ver ano que vem em ensaio de materiais. Se vocês forem fazer engenharia mecânica, vão ter mais uma porrada de matéria relacionadas a isso. Então, é a primeira vez que vocês estão vendo algo muito importante. Prestem atenção. Gente, eu mandei um e-mail para vocês via sistema acadêmico no início da primeira semana, né? Um pouco antes, na verdade. Nesse e-mail eu falei um monte de coisa sobre avaliação e tal e ninguém falou nada, então eu não sei se vocês viram ou não viram, né? Nesse e-mail também eu pedi para que vocês me adicionassem no grupo de WhatsApp lá. Eu até mandei o meu número, né? Porque eu sei que alguns de vocês têm algumas dúvidas, né? Vocês têm me mandado e-mail e é mais fácil tirar dúvida por lá, né? Porque ficar respondendo e-mail, às vezes pode até demorar um pouco a responder. Então, quem não viu esse e-mail lá que eu mandei, por favor, vejam, me adicionem no grupo aí. Se vocês quiserem fazer um grupo separado só para isso, não tem problema. É isso aí. Não deixem de fazer o exercício 4, muito menos o exercício 5. Né? São dois exercícios que valem ponto aí e são parte importante da matéria, né? Bom, vamos lá então. Propriedades mecânicas dos metais. Né? Bom, o comportamento mecânico do metal, do material, ele é basicamente como que o material se comporta em relação a algum tipo de carga ou força aplicada, né? É como se eu aplicasse uma carga ou uma força e eu vou avaliar qual é a resposta do material a essa carga ou força aplicada. Essa é a definição do comportamento mecânico, né? Da própria propriedade mecânica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui agora. Se eu aplico uma força no material e ele quebra de uma vez, eu posso falar que esse material ele é frágil. Então eu aplico uma força e vejo como o material se comportou. Entenderam? A lógica é essa, da propriedade mecânica. Para metais e para outros materiais também, a gente tem uma série de propriedades mecânicas importantes. Na verdade, são as mais importantes, né? Que é a resistência mecânica, a dureza, a ductilidade, a tenacidade e a rigidez. Essas 5. Eu vou explicar cada uma delas aí durante a aula. Essas são as propriedades mecânicas importantes. Também tem a resiliência ali, mas a resiliência não é tão importante em relação às outras. Bom, as propriedades mecânicas elas são avaliadas através de experimentos, né? A gente faz experimentos para verificar as propriedades mecânicas dos materiais, né? E nesses experimentos eu posso usar uma carga de tração, de compressão ou de cisalhamento, né? Lembrando aqui, a carga de tração é aquela que eu estou... na verdade tem dois tipos de carga, né? Vocês devem ter visto isso em mecânica técnica, não sei se tem essa disciplina aí. Aquela de tração que é como se estivesse esticando um cilindro, esticando um material, eu estou tracionando ele. E a carga de compressão que eu estou, obviamente, comprimindo. É a direção da força que eu estou me referindo, né? Que eu tenho até a imagem mostrando que a tração, a força está nesse sentido aqui, meio que saindo da área, e a compressão eu estou comprimindo. Cisalhamento, eu tenho dois tipos de força, né, de carga que pode ser aplicada. Tem a carga normal, né, que é essa daqui, que ela é perpendicular à área da superfície, né, que é tração e compressão, dependendo da direção. E tem a carga de cisalhamento, que é aquela carga que ela é paralela à superfície, né, que é esse caso aqui. Aqui eu coloquei flexão e torção, mas são tipos diferentes, mesma aplicação. Enfim, nos experimentos que a gente faz, a carga pode ser normal ou de cisalhamento. Dentro das cargas normais que podem ser aplicadas, a gente tem a carga de tração e a carga de compressão, né?
O tempo de aplicação na carga e a temperatura de operação podem variar durante o meu experimento. Ou seja, tem experimento que eu aplico a carga, que eu vou aplicando a carga gradativamente subindo, tem outros que a carga é constante, tem outros, enfim, tem uns experimentos que é uma temperatura X, tem outros que é uma temperatura Y. Então essas coisas podem diferir de um experimento para o outro. Porém, como vocês devem ter visto em metrologia, é muito importante para a gente que os experimentos eles sejam padronizados, né? Por exemplo, se eu quero avaliar a resistência mecânica de um material aqui no Brasil, eu vou fazer um experimento. Para eu poder comparar meu resultado com o resultado de alguém que fez o mesmo experimento com o mesmo material, sei lá, no Japão, esses experimentos têm que ter um certo padrão. Eles têm que ser iguais, né? Os experimentos têm que ser iguais. A técnica de experimento tem que ser igual. Então, essa entidade aqui, essa organização chamada ASTM, é uma organização que criou uma maneira padrão de se fazer esses experimentos, né? Ou seja, qualquer experimento que a gente faz para avaliar um material em tração, ele é padronizado, ele é igual, de maneira que a gente pode comparar os resultados no mundo inteiro, porque todo mundo no mundo inteiro vai estar fazendo o experimento da mesma maneira. Então o resultado dá para comparar, né? Aqui em tecnologia dos materiais, a gente não vai ver muita palavra experimento. Aqui a gente faz ensaio, né? que vem da ideia de teste. Né? Um teste é um ensaio, é um experimento. Né? A palavra aqui é ensaio que a gente usa. Então, quando eu falar técnicas de ensaio, é um teste. Técnica de teste, técnica de experimento. Né? Ensaio vem de experimento ou teste. Vocês vão ver muito isso aí. Tanto que no ano seguinte vocês vão ver a disciplina de ensaio de materiais. Ensaio de materiais nada mais é do que testar os materiais. Quais são as maneiras especificamente de testar os materiais? Aqui eu vou meio que introduzir isso para vocês, mas na disciplina do ano que vem vocês vão ver isso com mais profundidade. Bom, o ensaio mais importante para a gente é o ensaio de tração. Por que esse ensaio é o mais importante? O ensaio de tração é o mais importante porque ele me dá muitas informações a respeito do material. Quase todas as propriedades mecânicas podem ser extraídas do ensaio de tração. Né? Como que é o ensaio de tração? Eu vou ter uma amostra cilíndrica, né, com a seção variável. Ela vai ser deformada em tração, né, até a fratura. Ou seja, eu vou pegar uma amostra, pegar sei lá, um cilindro de aço e vou deformar ele até o momento que ele vai quebrar. Né? Enquanto eu faço isso, eu vou medir tanto a deformação quanto a tensão aplicada. Aliás, eu vou medir tanto a deformação, né, tanta variação de comprimento, quanto a força aplicada. Eu vou avaliar esses dois parâmetros. Eu vou avaliando esses parâmetros e vou conseguir criar um gráfico, né, fazendo as modificações matemáticas necessárias, avaliando força e essa deformação, eu consigo criar um gráfico de tensão-deformação. Esse gráfico vai me dar muita informação a respeito do material. Né? Essa carga de tração ela é aplicada ao longo só do eixo maior do corpo de prova. Aqui eu coloquei um vídeo que vai deixar bem claro como funciona o ensaio de tração. Né? Vocês devem encontrar isso no YouTube também, tirei de lá. Aqui eu tenho meu cilindro sendo tracionado e aqui eu tenho um gráfico sendo formado, com a carga aumentando e medindo também a deformação. Né? A máquina está puxando, tanto em cima quanto embaixo, o cilindro, né? Tracionando ele. Né? A gente vê que essa tração é muito pequenininha. Né? Aqui no ensaio a gente vê que no meio da peça ela começa a afinar mais. Né? É isso que a gente chama de estricção, que é um sinal de que o material está mais próximo de falhar. A gente vê que aqui está bem mais fino. E ele falha exatamente aqui. Fratura exatamente aqui. Aí aqui na direita tem o gráfico que foi formado. E eu vou mostrar para vocês como que eu tiro informações desse gráfico. Né? Esse é um ensaio de tração.
Vamos lá, como eu falei, esse ensaio permite que a gente determine diversas propriedades mecânicas dos metais, como resistência mecânica, dutilidade, tenacidade e rigidez. Esse é um ensaio destrutivo. Tem dois tipos de ensaios que a gente vai ver mais para frente também. Os ensaios destrutivos e os não destrutivos. O próprio nome já diz tudo. Ensaio destrutivo é aquele que destrói o corpo de prova. A gente viu aqui, né, no vídeo que o corpo de prova ele foi destruído, ele fraturou. Então, esse é um ensaio destrutivo. Tem alguns outros ensaios que eu consigo avaliar alguma propriedade, mas sem destruir. Esses são os ensaios não destrutivos. Por exemplo, um ensaio não destrutivo famoso, ultrassom. Eu quero ver se tem alguma trinca no interior da peça. Eu uso o ultrassom para saber. O ultrassom não vai destruir o material, não vai destruir minha peça. Então, um ensaio não destrutivo. Ensaio destrutivo quer dizer que a amostra ela é deformada permanentemente. Como falei, o resultado do ensaio de tração ele vem de um gráfico de carga por alongamento, ou seja, a força aplicada, como variou essa força ao longo do tempo, em função do alongamento, ou seja, quanto que, entre aspas, esticou o meu corpo de prova. Eu avalio esses dois parâmetros. Na máquina de tração, eu tenho um aparelho, um instrumento que vai medir essa carga, essa força aplicada, e eu tenho um aparelho que vai medir o alongamento. Tá? Bom, como eu falei antes, para minimizar os fatores geométricos, ou seja, para tornar o ensaio mais homogêneo, mais uniforme, a gente geralmente pega esse gráfico de carga por alongamento e modifica para tensão de engenharia por deformação de engenharia. Né? A gente chama esse gráfico também, esse gráfico que vem do ensaio de tração, muitas vezes a gente chama de curva de tensão-deformação, ou gráfico de tensão-deformação. Né? Porque apesar de a gente medir carga e alongamento, a gente sempre exibe esses parâmetros no gráfico em função na forma de tensão e deformação. Aqui é a máquina de tração. A gente tem uma no IF de Aracruz, só que ela está quebrada, se não me engano. Por algum motivo ela tem um defeito nela e não está podendo fazer o ensaio. Mas é uma máquina grande. Eu vou colocar meu corpo de prova bem aqui. Eu prendo ele aqui em cima, né? Deixo ele preso. E o gráfico vai aparecer no computadorzinho ao lado aqui, que vai extrair essa informação do corpo de prova. Aqui é a máquina de tensão de formação. Eu tenho um aparelho que mede o alongamento e tem outro que mede a força. Acho que, se não me engano, é um dinamômetro que mede a força e um extensômetro que mede o alongamento. São dois instrumentos aí que servem para medir as coisas. Esse é o formato de corpo de prova. Lembrando, o corpo de prova tem que seguir um padrão. Então, o padrão que foi determinado para que o ensaio seja mais uniforme é esse daqui. É um cilindro que a seção transversal é um pouco mais fina aqui no meio. Com o objetivo de fazer com que o material ele sempre rompa aqui no meio. Tem aqui, como estou mostrando, a gente pode fazer o ensaio de tração com o corpo de prova de seção circular, como está aqui, ou com o corpo de prova de seção retangular. Para cada tipo de corpo de prova eu tenho uma metodologia de ensaio diferente, eu tenho uma técnica de ensaio diferente, eu tenho uma norma diferente. Então, cada corpo de prova eu tenho uma norma diferente. Beleza? Então esse aqui é o corpo de prova. Tem um comprimento aqui que é a parte útil, a cabeça. Tem essa zona aqui que é uma zona que a gente chama de zona de concordância. Mas não precisa focar muito nisso. Estou querendo só mostrar para vocês que o formato do corpo de prova é assim. Vamos supor que um de vocês tem um material lá na casa de vocês, sei lá, um alumínio. Você resolve fazer um ensaio de tração, se ele está num cilindro lá. Eu não consigo fazer esse ensaio de tração se ele não estiver nessa forma aqui. Porque se eu fizer em qualquer formato diferente, qualquer geometria diferente, eu vou ter um resultado que eu não tenho como comparar com nada. Então, essa geometria aqui, qualquer uma dessas geometrias aqui, elas são respaldadas pela norma da ASTM, então eu consigo usar com facilidade.
Bom, o gráfico tensão da deformação é mais ou menos isso aqui, né? Essa parte verde aqui, gráfico tensão da deformação de engenharia. Aqui eu tenho a tensão e aqui eu tenho a deformação. A deformação ela pode vir tanto a deformação, como está mostrado na fórmula aqui, ela é o quanto variou de comprimento dividido pelo comprimento inicial. É o quanto variou o comprimento da amostra dividido pelo comprimento inicial. Como a gente pode ver, isso aqui pode ser colocado com uma porcentagem se multiplicar por 100. Então aqui no gráfico tem porcentagem. Quanto que variou em relação à porcentagem inicial. Ou seja, com 10% de deformação, o material rompe. Nesse caso aqui, né? Bom, a tensão ela é calculada através da força sobre a área, né? A força sendo aplicada em relação à área inicial, né? E é exatamente isso aqui, né? No gráfico tensão e deformação, eu vou falar um pouco mais disso na frente, mas eu tenho duas áreas aqui que a gente chama, que a gente tem que dar atenção, duas áreas diferentes. Essa parte inicial aqui, até a parte tracejada, é o que a gente chama de campo elástico, o regime elástico, né? Que é uma parte do ensaio onde a tensão é proporcional à deformação, né? Nessa parte do ensaio, que é para deformações bem pequenas, qualquer deformação que surgir ali, se eu tirar a força, essa deformação some. O material volta para o estado normal. Então a gente fala que aconteceu uma deformação reversível aqui. A deformação que aconteceu aqui, vamos supor que aqui eu tenho, sei lá, 1% de deformação. Se eu chegar até 1% de deformação e tirar a carga, ele volta ao normal. Como se fosse uma borracha, que eu estico, eu tiro a carga e ela volta ao normal. Esse é o regime elástico. A partir desse ponto, eu tenho o que a gente chama de regime plástico. Que qualquer deformação a partir dali vai ser uma deformação permanente, né? Por exemplo, eu tenho uma cadeira, aí alguém muito pesado sentou naquela cadeira, com a perna de metal, né? Perna de aço. A perna da cadeira ela vai dar uma entortada. Essa entortada, ela provavelmente vai ser permanente, vai ser uma deformação plástica ali. Ou seja, quando a pessoa levantar de cima daquela cadeira, a cadeira não vai voltar para o estado normal, ela vai continuar torta. A deformação que aconteceu ali ela é permanente. Ou seja, o material ele entrou na zona plástica, no campo plástico. Né? A deformação plástica é uma deformação que a gente fala que ela é permanente, ela é irreversível. Vou explicar isso mais pra frente, mas só para mostrar para vocês. Né? Esse aqui é o formato do gráfico tensão e deformação. Eu falei do ensaio de tração, porém a gente também tem outros ensaios. Eu tenho um ensaio de compressão, que ele é muito similar ao de tração, porém ele não é muito utilizado, né, porque é mais trabalhoso e não fornece muitas informações. Tração, eu estou aplicando a força no sentido de sair do meu corpo de prova, meio que esticando o corpo de prova. O de compressão, eu estou comprimindo o corpo de prova. São dois ensaios distintos. Eu tenho ensaio de cisalhamento também, que é meio que eu fazer uma força, meio que fazendo uma torção no corpo de prova, para saber até quanto de torção ele aguenta. A gente sabe que tem algumas máquinas, alguns equipamentos mecânicos que trabalham fazendo rotação. Né? Os equipamentos que estão sob rotação, eles geralmente são sujeitos a ensaios de cisalhamento e torção, para saber quanto que eles aguentam ali. Né? Aí aqui eu coloquei um vídeo de ensaio de compressão. Isso aqui é uma... você deve ter visto, isso aqui é um corpo de prova para concreto, né? É muito usado em engenharia civil. Né? As duas faces têm que ser lisas, né, e paralelas. O tamanho é um tamanho padronizado também. O tamanho do corpo de prova é padronizado. Tanto o comprimento quanto o diâmetro. Né? O cara está medindo aqui com paquímetro. Aqui eu coloco esses como se fossem uns calços, né, de polímero para distribuir igualmente a carga. E eu faço um ensaio de compressão. Aqui eu estou comprimindo o material. Naquele ensaio de tração eu estava tracionando, agora eu estou comprimindo. A gente vê que a carga está aumentando aqui. É claro que eu tenho um computador paralelo aqui que está fazendo essa medida. Né?
Aqui eu estou adiantando um pouquinho, ó, tive que a carga que ele aguenta é muito grande. Até que começa a cair uns pedaços, começa a rachar. E aí é um sinal de que não tá legal aí o material, né? Tá sofrendo a carga aqui, enfim. Esse é um exemplo de ensaio de compressão com material de concreto, né? Como a gente sabe, essas estruturas de concreto, né? Estruturas que a gente faz em obras, em edificações, elas todas estão sob esforço de compressão. Pensa num apartamento, ou num prédio, que tem aqueles pilares, né, que é de sustentação. Esses pilares eles são sempre sob compressão, então é importante fazer ensaios de compressão para avaliar o tipo de concreto que vai ser utilizado, né? Isso é só um exemplo, né? Mas dentro da mecânica também tem algumas aplicações, né? Esse é um ensaio de torção. Tem uma musiquinha chata aqui que eu dei uma pausa nela. Aqui eu tenho meu campo de prova, que é parecido com o de tração, né? Mas tem uma norma específica para ele. Um lado está parado, o outro está girando. Eu estou fazendo uma torção no meu material, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. A gente vê que o material está sofrendo uma torção. É claro que essas máquinas fazem uma força muito grande, né? Porque isso é um aço, então para ele romper não é fácil, né? Ele também tem um computador paralelo fazendo a aquisição de dados, né? A gente vê que começa a deformar um pouco ali, né? Vamos ver aqui, acho que está perto de romper, né? Aí um lado fixo, o outro móvel girante, vai fazendo a torção, fazendo a aquisição de dados, até o momento que esse material ele vai romper, né? Aqui, ó, aqui começa a surgir o rompimento do material, né? Rompeu. Esse é um ensaio de compressão. Essas máquinas fazem muito esforço, né? Obviamente. A gente vê que ele rompeu bem aqui. É um ensaio destrutivo também, né? Da mesma forma que o de compressão, o de torção, o de tração são todos destrutíveis, né? E é isso aí. Como falei anteriormente, esses ensaios eu vou mostrar mais calmamente para vocês só em ensaios de materiais, que eu vou falar especificamente de cada ensaio. Aqui eu vou dar mais atenção para o ensaio de tração, porque ele é o mais importante de todos, né? Se eu pegar aí as últimas 10 provas da Petrobras, por exemplo, para técnica mecânica, todas as provas caem em ensaio de tração, porque ele é muito importante. Ele é o mais importante. Tanto que as questões... Ah, não, foi para ensaio de materiais que eu tirei. Mas eu até estou tirando questões de provas da Petrobras, que apesar de falar prova da Petrobras, né, não são tão difíceis assim, né? Passei para o pessoal de ensaio de materiais, né? A maioria das questões que eu passo é de prova da Petrobras, da Transpetro, essas coisas. Porque terminando o curso técnico, vocês, se não entrarem na faculdade, vão querer fazer algum concurso, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, agora eu vou falar um pouco sobre a deformação elástica e a deformação plástica no material. Primeiro, eu já adiantei um pouco para vocês antes, a deformação elástica é aquela que é reversível. No campo de deformação elástica, no campo elástico, ou na zona elástica que a gente chama, a deformação, a tensão e a deformação elas são proporcionais. Eles acompanham aquela linha reta, né? Em uma escala atômica, pensando agora lá naquelas primeiras aulas que a gente viu, os átomos têm as ligações atômicas entre eles, né? A deformação elástica ela corresponde a um afastamento desses átomos, mas a ligação atômica ela está lá ainda, ela não se rompeu, ela está funcionando como se fosse uma mola, né? Então quando eu tiro a força, essa mola faz com que os átomos voltem a ficar juntos, voltem a ficar ligados. A ligação nunca se rompe, né? São pequenas alterações no espaço interatômico, né? Então a deformação elástica é como se fosse um alongamento na ligação interatômica, na ligação atômica. Quando eu tiro a carga, os átomos ainda continuam ligados, ainda continuam juntos ali. É uma deformação que é reversível. Aqui eu tenho outro exemplo de gráfico de tensão e deformação. Aqui eu tenho a região elástica, que é menorzinha aqui no início. Dentro dessa região elástica, é importante a gente falar que o comportamento de tensão e deformação ele funciona de acordo com essa fórmula aqui, que é a lei de Hooke, né? Esse aqui é um conceito extremamente importante aí em
em ciências materiais, em tecnologias materiais. Essa letra grega que é o sigma, que é a tensão aplicada, que é o gráfico que está na vertical. Essa letra grega aqui, se não me engano, é o epsilon, que é a deformação. Na verdade, aqui está até diferente, né? Enfim, essa aqui é a deformação, de uma forma ou de outra. E esse E aqui é a rigidez do material. Né? Vamos lá. Vocês já devem ter estudado, pelo menos começaram a estudar, ou vão estudar, geometria analítica. Mas eu não vou entrar nisso agora, não. A gente tem um triângulo aqui. De forma grosseira, pode falar que é um triângulo, né? Essa parte vertical aqui é a tensão. Essa parte horizontal aqui é a deformação. Né? Se eu pegar a tangente desse ângulo pequenininho aqui, ela vai ser o quê? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser a tensão sobre a deformação. Ou seja, tensão sobre a deformação vai ser igual a tangente desse ângulozinho aqui. A tangente desse ângulozinho aqui é o que a gente chama de rigidez. É a inclinação da reta. Né? Então, essa fórmula aqui ela relaciona tensão, deformação e rigidez. Né? Essa rigidez, ela pode... Alguns livros falam que a rigidez chama de módulo de Young, chama de módulo de elasticidade. Né? É um fator importante. Essa rigidez nada mais é uma representação da proporcionalidade entre tensão e deformação no regime elástico. Então, essa rigidez é um indicativo de como varia a tensão em relação à deformação no regime elástico. Como eu falei, essa rigidez mecânica, ela também pode ser chamada de módulo de elasticidade, módulo de Young. Né? É a medida da resistência do material à deformação elástica. Né? Eu quero que vocês pensem comigo agora, que eu sempre penso assim para ficar mais fácil. O que é um material rígido? Né? É um material que, mesmo aplicando uma tensão muito grande, ele vai deformar pouquinho. Né? Como é o caso, sei lá, de uma xícara de café de cerâmico. Se eu aplicar uma tensão grande, a deformação vai ser pequenininha. Então ele é um material muito rígido. Porém, eu tenho o contrário também, eu tenho borracha. Borracha, às vezes eu aplicando a tensão pequena, ela deforma muito. Então é um material pouco rígido. Né? Portanto, borracha, polímeros costumam ter baixa rigidez. Cerâmicos, até os metais, possuem alta rigidez, né? Que é o módulo de elasticidade ou o módulo de Young. Né? Então, o conceito de rigidez é esse. Né? É uma medida da resistência do material à deformação elástica. Né? Quanto que o material resiste à deformação elástica. É importante destacar que a rigidez mecânica é um conceito que só é útil no campo elástico. No campo plástico não existe mais rigidez. Né? Tanto que a rigidez aqui eu já falei, é a inclinação dessa reta aqui. É possível para a gente associar a rigidez à grandeza da força das ligações atômicas, ou seja, os materiais que são ligados por ligações atômicas muito fortes, né? Por exemplo, ligações iônicas, eles possuem maior rigidez, como é o caso dos cerâmicos. Os materiais que são ligados por ligações atômicas mais fracas, eles possuem rigidez menor, são menos rígidos. Né? Então, a rigidez ela é uma propriedade do material que que é difícil modificar ela. Né? Ela varia com a temperatura, mas ela depende muito da força da ligação atômica. Então, por exemplo, eu tenho um material que ele pode aparecer em 4 estruturas cristalinas diferentes. Né? Que é um material polimórfico. Isso estava no capítulo 3 que eu já falei com vocês antes. Estrutura cristalina, material polimórfico. Ele pode aparecer em várias estruturas cristalinas diferentes. Muito provavelmente, a rigidez não vai variar muito de uma estrutura para outra. Porque a rigidez ela não depende da estrutura cristalina. Ela depende da ligação atômica. Né? Então, muitas vezes aqui, em tecnologias materiais, a gente vai fazer alguns tratamentos do material para modificar a estrutura, para modificar a propriedade. Né? Só que esses tratamentos não vão ser úteis para a rigidez, geralmente. Porque a rigidez é uma propriedade muito ligada à força da ligação atômica. Então ela está além disso. É muito difícil modificar a rigidez.
Bom, aqui no próprio gráfico de tensão de deformação, a gente vê que perto do ponto que varia, que muda do comportamento elástico para o plástico, eu tenho vários pontinhos aqui que tem uns limites, né? E vou explicar para vocês o que são esses limites. Primeiro é o limite de escoamento verdadeiro, né? Bom, eu tenho 4 limites diferentes aqui, mas todos eles vão tentar exemplificar, tentar apresentar o momento em que a deformação ela deixa de ser elástica e passa a ser plástica. É muito difícil para a gente, na qualidade de engenheiro, de técnico, determinar exatamente esse ponto, né? Então, existem alguns conceitos importantes. Por exemplo, o limite de escoamento verdadeiro. Ele é baseado em medidas de microdeformação, ou seja, ele vai avaliando a deformação no ponto de vista microscópico. E se relaciona com a movimentação de poucas discordâncias, né? Eu falei com vocês na aula de imperfeições que a deformação plástica ela acontece através do movimento das discordâncias. Então, esse limite de escoamento verdadeiro, ele começa a avaliar, começa a verificar quando que as discordâncias começam a se mover, né? Quando poucas discordâncias se movem, ele fala que esse é o limite de escoamento verdadeiro, que esse é o ponto verdadeiro que começa a deformação plástica. É um conceito. Eu tenho outro conceito, que é o conceito de limite de proporcionalidade, né? Que ele me fala qual é a tensão mais alta, né, na qual a tensão e deformação ainda são diretamente proporcionais. A gente vê aqui nesse gráfico, tensão e deformação, que eu tenho essa parte inclinada até um certo ponto. A partir desse ponto, eu vou começar um comportamento curvilíneo, né? Comportamento em forma de curva, né? Então, esse limite de proporcionalidade me fala que a deformação plástica ela começa quando a tensão e a deformação deixam de ser proporcionais. Ou seja, a partir do momento que aquela curva não é mais uma reta, a tensão e a deformação passam a ser proporcionais. Aliás, perdão, a partir do momento que a tensão e a deformação deixam de ser uma reta, é o início da deformação plástica. Eu também tenho o limite elástico, que é outra forma de tentar determinar essa transição do campo elástico para o campo plástico, né? É a maior tensão que o material pode suportar sem qualquer deformação permanente. Ou seja, para avaliar o limite elástico, eu estou olhando o ponto onde eu consigo avaliar alguma deformação permanente ali, né? Então esse é o limite elástico, né? Porque o conceito da deformação plástica é o quê? Ele deforma. Se eu tirar a carga, ele volta ao normal. Então, para determinar esse limite elástico, eu vou deformar o material e vou tirar a carga. Ficou alguma deformação permanente? Não. Então não chega no limite elástico ainda. Então ele vai fazendo isso, subindo a deformação até alcançar isso. É uma outra forma de determinar essa transição do regime elástico para o regime plástico. Eu tenho limite de escoamento. Esse limite de escoamento é uma tensão que é uma definição que vai acompanhar vocês aí até o final do curso. Quando a gente fala de tensão mecânica, a gente fala muitas vezes de limite de escoamento, né? O limite de escoamento é a tensão necessária para produzir uma pequena quantidade de deformação permanente. Então a gente considera uma pequena quantidade de deformação permanente e fala que aquele ponto onde a gente alcança essa deformação permanente é o ponto que ocorre a transição do campo elástico para o campo plástico. Então, a tensão limite de escoamento é a tensão necessária para começar a deformação plástica. De novo, a tensão de escoamento é a tensão necessária para começar a deformação plástica, né? Foi convencionado de que o limite de escoamento é exatamente isso, né? O limite de escoamento ele segue essa definição, segue esse conceito, né? É a tensão necessária para começar a deformação plástica. Então, toda vez que eu vou falar de transição de deformação elástica para deformação plástica, eu tenho que falar de limite de escoamento.
beleza? Então eu tenho 3 pontinhos aqui, mas o que vale para mim é o limite de escoamento, né? O escoamento é exatamente essa transição de deformação elástica para deformação plástica, né? Para quem não está familiarizado com o conceito de escoamento, né? Então, por exemplo, se esse ponto... deixa eu ver esse gráfico aqui, enfim. Agora fica a questão, né, de como que a gente determina esse limite de escoamento, né? No gráfico de tensão da deformação, o limite de escoamento é aquele, como eu falei anteriormente, é aquele que a gente encontra a partir de uma determinada quantidade pequena de deformação permanente. Aqui a gente considera que é 0,02%, né? É uma quantidade 0,2%, né? É uma quantidade de deformação permanente muito pequena. Então, aqui eu considero 0,2% de deformação permanente. Eu traço uma reta paralela à reta da curva de tensão da deformação e alcanço esse ponto aqui. Esse ponto aqui, onde tem esse sigma y, é o ponto onde ocorre o escoamento, onde começa o escoamento, né? Então, na maioria das vezes, se eu te der um ponto P aqui, esse ponto P é o limite de proporcionalidade, né? A gente não considera que a transição é aqui. A gente não considera aqui. A gente considera que é exatamente aqui, que é 0,002. Aqui, a gente, nesse gráfico aqui, parece que esse ponto P e esse daqui estão muito distantes, né? Só que na realidade eles estão quase juntos ali, né? O que eu quero mostrar nesse gráfico aqui, a minha intenção é mostrar como que a gente calcula o limite de escoamento. Então, se eu te der o limite de proporcionalidade P aqui, você tem que traçar uma reta paralela com uma pré-deformação aqui de 0,002, e o ponto onde essa reta paralela bater na curva é o ponto de limite de escoamento. Eu vou achar a tensão limite de escoamento, que vai ser para a gente, na prática, a tensão onde ocorre a transição da deformação elástica para a deformação plástica. Beleza? Porém, em alguns materiais, nem todos os materiais, a curva tem essa aparência aqui. Em alguns materiais acontece o que a gente chama de fenômeno do limite de escoamento, que a tensão de deformação tem esse comportamento proporcional até um dado ponto lá em cima. Então a curva ela vai descer um pouquinho, vai ter esse ponto aqui que vai estar oscilando e depois vai subir de novo, né? Lembrando que aqui eu estou ampliando muito a curva para vocês verem bem, que na prática isso é quase tudo junto, né? Quando acontece esse fenômeno aqui, eu tenho dois limites de escoamento. Eu tenho o limite de escoamento superior, que é onde tem esse ponto máximo aqui da curva, e eu tenho o limite de escoamento inferior, que é onde eu tenho essa oscilação em torno de um ponto aqui. Para a gente, quando acontecer isso, o limite de escoamento para a gente vai ser esse limite de escoamento inferior, né? Para a gente, na prática aqui, por convenção, a gente vai falar que a transição elastoplástica, que a gente fala, que é a transição do regime elástico para o regime plástico, vai acontecer aqui, nesse ponto aqui, que é o limite de escoamento inferior, né? Esse é um fenômeno particular de alguns materiais, né? Mas não é muito comum a gente visualizar isso. Anelasticidade. Anelasticidade, eu nem ia comentar disso, mas acontece quando o comportamento elástico depende do tempo, né? Para os metais isso é desprezível, porém para os polímeros isso é importante, né? Que é quando o comportamento elástico depende do tempo. Ou seja, aplicando uma carga, ele não deforma exatamente com a aplicação da carga, ele vai deformando pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, com a aplicação da carga. E quando eu retirar a carga, isso também vai acontecer. A deformação ela não vai sumir de uma vez, ela vai sumir devagarzinho com o tempo. Esse é o conceito de anelasticidade. Bom, coeficiente de Poisson, né? Se escreve Poisson, mas a gente fala Poisson. Dizem que é do francês, mas não conheço francês tão bem assim. Coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele é o parâmetro que relaciona a deformação lateral e axial, né? Vou
botar no gráfico aqui, fácil de entender. Essas imagens aqui. Quando eu traciono um cilindro, pensa nessa barra azul toda pintada aqui no inicial, né? Quando eu traciono, o comprimento dele vai aumentar, mas a seção transversal vai diminuir, né? Ou seja, ele vai ficar mais comprido, porém menos largo, e vai dar uma esticada. O coeficiente de Poisson relaciona essa deformação na direção do eixo, na direção axial, com a deformação lateral, né? É um parâmetro que relaciona essas duas deformações, né? Paralelamente, quando eu faço a compressão, o material, quando estou comprimindo, ele vai ficar mais curto, menos comprido, porém vai ficar mais gordinho. Ele vai aumentar na largura, aumentar na seção transversal. Então esse é o coeficiente de Poisson. Ele relaciona essa deformação lateral com a axial. A utilidade do coeficiente de Poisson é essa, né, basicamente. Eu também posso usar o coeficiente de Poisson nessa fórmula aqui. O coeficiente de Poisson é o Vzinho, tá? Que eu relaciono a rigidez com esse G aqui, né? Essa rigidez a gente calcula fazendo ensaio de tração. Esse G é a mesma coisa que a rigidez, porém para o ensaio onde eu tenho torção, né? A gente fala que é módulo de cisalhamento, né? A definição é igual, porém para ensaio de torção. No ensaio de torção eu vou ter minha deformação angular pela minha tensão cisalhante aplicada. A relação de proporcionalidade entre essa deformação e essa tensão vai ser o G. Da mesma maneira que a tensão normal pela deformação vai ser minha rigidez para ensaio de tração. Essa é uma forma que relaciona os dois. Né? Então, enfim, o coeficiente de Poisson é o que relaciona aí a deformação elástica com a deformação plástica e vice-versa. Bom, agora vamos para a deformação plástica. Até aqui eu falei muito da deformação elástica, que era aquela que era reversível. Agora eu falo da deformação plástica, que é irreversível, né? A deformação plástica, como eu falei antes, é aquela que acontece quando a tensão ela não é mais proporcional à deformação, né? Que é a deformação permanente, a deformação que é irreversível. Como eu falei para a deformação elástica eu falei que é como se tivesse como acontecesse um esticamento da ligação atômica, que eu estico e quando eu tiro a carga, ela volta ao normal como uma mola, né? Na deformação plástica, aqui, é como se eu esticasse tanto essa mola que ela quebrasse. Então ela não tem como voltar mais para a posição normal. É como se acontecesse uma quebra das ligações atômicas, né? Então os átomos eles se rompem de uma vez. Eles não voltam à forma original, né? Então ele se rompe da forma ele se desliga do seu átomo que estava ligado originalmente e se liga com outro. Aconteceu a deformação plástica, né? Ou seja, a deformação plástica é a quebra das ligações com átomos vizinhos originais, seguida pela formação de novas ligações com outros átomos, né? É como se a mola, que é a ligação atômica, ela rompesse, né? Aí aqui para ligações, para a deformação plástica, eu tenho uns outros conceitos importantes. Eu tenho o conceito de comportamento, tensão, deformação. Eu tenho conceito de, perdão, troquei tudo aqui. Eu tenho conceito de limite sem extração. Como falei antes, essa parte curvilínea aqui, a partir do limite de escoamento, é onde começa a deformação plástica. Eu tenho dois pontos importantes aqui. Eu tenho esse ponto M e tenho esse ponto F, né? E tem um ponto aqui que não está mostrado, né? Que é o ponto onde começa a deformação plástica, né? Esse ponto M é o ponto máximo da curva, é o que a gente chama de tensão limite de resistência à tração, né? Tensão limite de resistência à tração. É o ponto máximo da curva. É o ponto onde acontece o que a gente chama de empescoçamento ou estricção, que é onde começa uma parte do meio do corpo de prova a ficar mais fina, né? Que está deformando tanto que aquela parte está ficando mais fina, né? E é onde começa a estricção, o empescoçamento.
Essa parte mais fina que se forma é o pescoço, que a gente chama. Ele vai deformando até o ponto que esse pescoço se rompe, né? Que é o ponto F, ponto da fratura, ponto de ruptura. Então, nesse ponto máximo eu tenho a tensão limite de resistência à tração. E nesse ponto F eu tenho a tensão de ruptura, né? A tensão limite de resistência à tração é onde começa a acontecer o pescoçamento, e no F é onde acontece a ruptura, né? Lembrando que para resistência mecânica, quando a gente fala de resistência mecânica, a gente fala principalmente de de limite de escoamento para fins de projeto mecânico. Porém, em algumas tabelas e alguns livros, a gente usa também o conceito de limite de resistência à tração como importante para conceito de limite de resistência à tração para definir a resistência mecânica. Então, a resistência mecânica ela pode ser definida como limite de escoamento ou limite de resistência à tração, mas é mais comum a gente ver como limite de escoamento. Bom, agora vamos falar de algumas propriedades importantes. Primeiramente, ductilidade, né, que é a medida do grau de deformação plástica suportado até a fratura. A ductilidade do material, a gente determina que é o quanto que ele deforma plasticamente até fraturar, né? De novo, pensa num pé de uma cadeira. Se uma pessoa muito pesada senta naquela cadeira, aquele pé vai entortar até quebrar, certo? Ou seja, ele deformou muito até quebrar. Aquele pé é um material dúctil, que ele deformou antes de romper. O contrário de dúctil é frágil. Imagina se esse pé fosse de vidro. Ele ia quebrar de uma vez. Ele não ia deformar, ia quebrar de uma vez, né? Ou seja, ele não teve deformação plástica, praticamente antes de romper. Isso que a gente chama de material frágil. Então, dúctil e frágil é o contrário um do outro. Dúctil é aquele que deforma muito antes de romper, deforma plasticamente antes de romper, e frágil é aquele que quase não deforma antes de romper. A ductilidade ela pode ser avaliada como alongamento percentual ou redução percentual de área, né? Eu vou mostrar isso nas fórmulas aqui, né? Então, às vezes a gente pega umas tabelas que mostram, sei lá, tensão limite de escoamento, mostra tensão limite de resistência à tração e mostra o alongamento. Quando mostra o alongamento, quanto maior for esse alongamento, mais dúctil é o material, né? Que é uma noção de quanto que ele deformou até ele romper de vez, né? Ou seja, quanto maior o alongamento, maior a ductilidade. Quanto maior a redução de área, maior a ductilidade. Então, esses são dois parâmetros que servem para medir a ductilidade do material, né? A ideia é exatamente isso daqui, ductilidade e fragilidade. Aqui eu tenho dois gráficos de tensão de deformação. Eu tenho esse gráfico de tensão de deformação azul e o tensão de deformação vermelho. O que é importante destacar aqui? O gráfico de tensão de deformação vermelho é de um material dúctil. Por quê? Olha a quantidade de deformação plástica que ele teve antes de romper, antes de fraturar. Teve muita deformação plástica. Ele deformou muito antes de romper. E o azul quase não deformou antes de romper. Quando acabou a deformação elástica, teve a deformação plástica e já rompeu, né? O azul seria um vidro, o vermelho seria um metal, por exemplo, né? Então, a gente olhar para o gráfico de tensão de deformação, a gente já sabe dizer qual material é mais frágil ou mais dúctil que o outro, né? Só de olhar para o gráfico, né? Uma coisa que é importante para a gente é destacar que, para fins de projeto mecânico, é importante que a fratura, no material ela aconteça de forma dúctil. Por quê? Novamente, exemplo da cadeira, que eu acho um ótimo exemplo. O que é mais seguro para você? Você está numa cadeira que ela vai deformar um pouquinho antes de romper, ou seja, ela vai te avisar antes de romper. E quando eu vejo a cadeira está com o pé totalmente torto, eu sei que se sentar alguém ali é provável que ela rompa. Então, um material dúctil,
para a gente é mais útil. De utilidade é uma coisa que a gente busca nos materiais, né? Porque ele vai deformar plasticamente antes de romper. Ou seja, eu vou ter um sintoma antes de acontecer a fratura. Eu vou saber que vai dar algum problema, né? Pensa numa estrutura metálica aí sei lá, de uma fábrica. Se eu ver que a estrutura está entortando, que ela está tendo algum tipo de deformação plástica ali, isso para mim é um sintoma de que pode acontecer uma coisa catastrófica ali. Então, eu quero que tenha esse sintoma, porque tendo esse sintoma eu posso me preparar, posso me prevenir. Então, do ponto de vista de segurança, é mais interessante a gente ter a fratura dúctil. A fratura frágil, ela acontece quando o material ele sofre pouca ou nenhuma deformação plástica antes de fraturar, né? Ou seja, a superfície de fratura ela é lisa, né? Ou seja, na fratura frágil, é como se eu tivesse tipo vigas de vidro, né? Qualquer deformação plástica que acontecer ali, a deformação plástica vai ser tão rápida que ela vai romper de uma vez. Vai quebrar tudo de uma vez. Não vai me dar nenhum sintoma, vai ser uma parada repentina, vai ser uma parada meio que imprevisível. E a gente não quer que aconteça uma fratura imprevisível. A gente quer prever quando vai acontecer essa fratura, né? Então, por isso que geralmente pra gente, do ponto de vista mecânico, é mais interessante a gente ter materiais dúcteis, né? Em aplicações de responsabilidade. Sobre a fratura dúctil, a aparência dela da superfície do tipo taça-cone, né? Eu vou mostrar isso na próxima imagem. E a fratura frágil, como ela é muito rápida, com quase não tem deformação plástica, ela vai ser uma superfície de fratura lisa, né? Aqui eu tenho essa imagem mostrando essa A aqui meio que de laranja é fratura dúctil. Ele deformou bastante, é como se fosse uma fratura taça-cone que a gente fala. Aqui a gente tem uma taça em cima e um cone embaixo. Fratura taça-cone, porque a gente vê que deformou muito antes de romper. Aqui deformou um pouco. É uma fratura que ela é moderadamente dúctil. Nessa fratura dúctil, a gente vai ver que a superfície de fratura, ou seja, a superfície aqui, ela vai ser meio rugosa, irregular, porque ela vai ter muita deformação plástica associada a ela. Por outro lado, na fratura frágil, eu vou ter superfície lisa aqui. Superfícies lisas de deformação, né? Eu quase não tenho deformação plástica, então ele vai romper de uma vez, né? A superfície vai ser lisa, né? Tanto que a gente pode ver que quando algum vidro se quebra, a gente vê que a superfície de fratura dele é totalmente lisa, porque não tem deformação plástica apreciável ali, né? Aqui a gente vê na prática uma superfície de fratura frágil aqui na direita, totalmente lisinha, e aqui uma superfície de fratura dúctil, que é a taça e cone. Uma tacinha e um cone, né? Por isso que tem essa nomeação, né? Então, fratura dúctil, taça-cone, fratura frágil, superfície lisa, né? Aqui eu botei essa imagem só para mostrar como funciona a deformação, como acontece a fratura, né? Vai acontecer, por exemplo, em ensaio de tração, vão começar a aparecer microcavidades no material. Essas microcavidades vão começar a se juntar de maneira que surge uma trinca no interior do material. Essa trinca ela vai se propagando, vai ficando maior com o tempo. E depois disso vai acontecer a fratura dúctil, ou seja, uma superfície toda rugosa aqui. Na fratura frágil, isso tudo acontece repentinamente de uma vez só. A trinca surge de uma vez só, super rápido, bem rápido mesmo, né? Alguns livros falam que a velocidade de surgimento da trinca em fratura frágil é metade da velocidade do som, então é algo super rápido. Na dúctil é mais devagar, e por isso que surge, é mais devagar por conta da deformação plástica, né? E por isso que surge essa superfície de fratura irregular. Bom, dutilidade já foi então. Agora, resiliência. A resiliência, o conceito básico dela é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente e com a remoção da carga permitir a recuperação dessa energia. Ou seja, é absorver energia e quando eu tirar a carga, recuperar essa energia, devolver essa energia. Resiliência em ciências materiais é isso. Tem como medir a resiliência, que a gente usa um parâmetro chamado módulo de resiliência,
que é a energia de deformação por unidade de volume, que é necessária para submeter o material à tensão, de um estado sem carga até o escoamento, né, no caso. Então, no gráfico fica mais fácil de visualizar. É a energia usada do estado sem carga até o ponto de escoamento. Esse primeiro gráfico de cima aqui tem uma integral aqui, então ignorem ele. Para a gente aqui, o que serve é que a energia, o R é o módulo de resiliência. Como calculo? Vai ser a área sobre o gráfico aqui praticamente, né? Vai ser meio da tensão vezes a deformação no ponto de escoamento, né? Se eu fizer uma substituição usando a lei de Hooke, eu consigo chegar nessa equação aqui. Mas essa equação e essa aqui são equivalentes. É assim que eu calculo o módulo de resiliência. Beleza? Então a resiliência é a capacidade do material absorver energia quando ele é deformado elasticamente e quando eu removo a carga, fazer a recuperação dessa energia. Então a resiliência já foi também. Tenacidade agora. A tenacidade é um parâmetro muito mais complexo, né? Mas para a gente aqui, vai ser a habilidade do material absorver energia até a sua fratura. Ou seja, vou medir quanto que o material absorve de energia até ele fraturar. Ou seja, não é mais até o ponto de escoamento, é até ele fraturar, né? A tenacidade da fratura é a propriedade indicativa da resistência do material à fratura quando a trinca está presente. Essa definição rigorosa de tenacidade da fratura. Mas para a gente aqui, tenacidade é a habilidade do material absorver energia até fraturar. Eu tenho outros conceitos de tenacidade. Tem tenacidade ao entalhe, que é a habilidade do material absorver energia e deformar plasticamente antes de fraturar. Mas sempre importante é que você sempre associe em tenacidade a capacidade do material absorver energia até a fratura. Como calcular a tenacidade? A tenacidade é a área abaixo da curva tensão-deformação até a fratura. Então é isso aqui. Um material tenaz é aquele que tem a área grande. Um material que é pouco tenaz é que tem a área pequena. É a área total até a fratura, né? Coincidentemente, na maioria das vezes, quando o material é tenaz, ele também vai ser dúctil, né? E quando o material é pouco tenaz, ele vai ser frágil, coincidentemente, né? Porém, a definição de tenacidade e dutilidade não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? A gente vê que tenacidade é a capacidade de absorver energia, dutilidade é a quantidade de deformação plástica que acontece. Então, são dois conceitos diferentes. O material tenaz é aquele que absorve muita energia antes de fraturar. É só avaliar a área abaixo do gráfico, né? Se eu der a área abaixo de 3 gráficos e perguntar qual que é o mais tenaz, de 3 materiais diferentes, é só você ver qual que tem a maior área abaixo do gráfico. Como que eu avalio a tenacidade, né? Eu posso avaliar a tenacidade através do ensaio de tração normal, através da área abaixo da curva tensão-deformação, e também posso avaliar a tenacidade através do ensaio de impacto, né? Esse ensaio de impacto é usado para determinar características de fratura dos materiais sob altas taxas de carregamento, né? A ideia desse ensaio de impacto é meio que dar uma quantidade de energia para o material e ver como que ele reage a isso, né? A ideia também, para mais rigorosa assim, é estimar a tenacidade, a fratura do material. Isso é um ensaio de impacto. Eu tenho dois tipos de ensaio, Charpy e ISOD. Como falei antes, isso aí fica para o ano que vem. A diferença entre os dois é como que o corpo de prova é colocado, né? E aqui eu tenho ensaio de impacto. Eu vou ter um pêndulo com a ponta, com a base nesse formato aqui. E aqui no meio eu vou ter o corpo de prova. Eu vou soltar esse pêndulo de uma determinada altura e ele vai bater nesse corpo de prova. Pela diferença da energia potencial gravitacional que ele vai ter ali, eu vou saber quanto de energia esse pêndulo deu para o material quando ele bateu lá, né? E vou avaliar qual vai ser a minha tenacidade da fratura a partir disso, né? Aqui vai ser meu corpo de prova. Tem o Charpy. O corpo de prova já vem com um pequeno entalhe. E eu vou avaliar quanto de energia é necessário para esse pêndulo pocar esse corpo de prova aqui.
esse pêndulo quebrar o corpo de prova. Então eu vou soltar o pêndulo de uma determinada altura, ele vai bater aqui e eu vou avaliar o quanto de energia que ele perdeu aqui, ou seja, quanto de energia foi absorvida, né? Então, só para destacar novamente, no ensaio Sharpie eu vou soltar o pêndulo, ele vai bater e vai voltar, né? Ou vai bater e vai para uma outra altura. A ideia, na verdade, é que ele bata, rompa o material e suba até uma determinada altura. Quando ele rompe o material, ele perde energia. A diferença de energia potencial gravitacional do início para o final vai me dizer quanta energia que ele absorveu. Quanta energia que o material absorveu. Né? Então, deixa eu falar de novo que eu acho que ficou um pouco confuso. Eu vou soltar o pêndulo, ele vai quebrar o material e vai passar direto. Ele vai estar uma altura inicial aqui e uma altura final aqui. Essa diferença de energia potencial gravitacional vai me dar o quanto de energia que o material absorveu. Né? E com isso vai me dar a ideia da tenacidade da fratura do material, já que a tenacidade é a capacidade do material de absorver energia ou não. Aqui eu tenho o Sharpie, que é o cubo de prova na posição horizontal, e o ISOD, que o cubo de prova está na posição vertical. A única diferença é essa. Todos eles com entalhe, né, para facilitar que eles quebrem mais rapidamente. Lembrando que o ensaio Sharpie também segue uma determinada norma. Né? Aqui eu tenho um vídeo mostrando o ensaio Sharpie. Opa, já perdi alguma coisa? Ó, botei material ali, bati e quebrei. Eu avalio, o material quebrou, material de aço, e eu avalio qual foi a diferença de altura de quando eu soltei e de quando ele alcançou depois. Né? Aqui eu estou regulando a máquina. Eu vou soltar lá em cima, ó. Soltei, quebrou e ele chega a uma outra altura. Eu vou saber exatamente qual foi a diferença de altura que ele alcançou. Né? Ó, fazendo um teste aqui para vários materiais, ó. Aplicou ali botou o corpo de prova ali, mexeu na escala e vai soltar o pêndulo. A gente vê que estava uma altura aqui e ele não conseguiu chegar àquela altura novamente. Né? Então a diferença de altura que ele chega é exatamente a quantidade a gente consegue associar essa diferença de altura à quantidade ao valor de tenacidade da fratura associado a esse material. Aqui tem eles mostram muito bem, ó. Ele vai bater e vai chegar a essa altura aqui. Eu vou ter uma energia potencial lá em cima e uma energia potencial aqui. Essa diferença vai ser o quanto que o corpo de prova absorveu. Aqui eu tem outros vídeos mostrando, esse material tá para vocês aí no Moodle também. Né? E aqui já tem outra coisa importante. O quanto de energia que o material absorve, ou seja, a tenacidade, é um valor muito sensível à temperatura. Né? É um valor muito sensível à temperatura. Vocês já ouviram falar de um navio chamado Titanic? Né? Reza a lenda, dizem alguns cientistas aí, que o Titanic ele naufragou exatamente por conta dessa variação de tenacidade com a temperatura. Como assim? Vou explicar para vocês. Nos materiais metálicos, principalmente, em alguns materiais metálicos, acontece alguma coisa chamada transição dúctil-frágil. O que é isso? É quando um material que ele é dúctil em temperatura ambiente, se eu colocar ele a temperaturas muito baixas, ele fica frágil. Né? Ou seja, o casco do Titanic, né? Se ele batesse em algum tipo de rocha a temperatura ambiente, o que ia acontecer com ele? Ele ia deformar, que é um material dúctil. Né? Ele ia deformar, ia amassar. Ok. Em temperaturas muito baixas, aconteceu a transição dúctil-frágil. O material que era dúctil, ele ficou frágil. Ou seja, quando ele bateu no iceberg, uma temperatura muito baixa, ele quebrou de uma vez, ele não deformou. Quando o material quebrou de uma vez, quando o casco ele nem amassou, ele só quebrou, entrou água por ali e aí aconteceu o que vocês sabem que aconteceu. Leonardo DiCaprio afogou e é isso aí. Então,
Eu não estou falando que aconteceu exatamente isso no Titanic, tá, gente? Isso é uma lenda urbana que alguns professores falam, mas eu nunca tive certeza absoluta disso, né? Mas eles associam esse evento à transição dúctil-frágil, né? Ou seja, um material que ele é dúctil é uma temperatura e frágil em outra. No ensaio de impacto, isso é muito fácil de visualizar, porque no ensaio de impacto, se eu fizer um ensaio com material dúctil, eu vou conseguir uma energia grande. Aliás, a absorção de energia ela vai ser muito grande. No material frágil, eu vou ter pouca absorção de energia. Então, a maneira de se avaliar a transição dúctil-frágil é através do ensaio Charpy, né? Então, isso que é a transição dúctil-frágil. Por isso que o ensaio Charpy muitas vezes é realizado em várias temperaturas, né? Eu faço um ensaio a temperatura, sei lá, de 40 graus Celsius, a uma temperatura ambiente de 0 graus Celsius, uma temperatura ambiente de menos 50 graus Celsius, né? Para ver como é que muda isso com o tempo. É isso aí. Isso aqui é um resultado de ensaio Charpy para várias temperaturas, para vários materiais. Aqui a gente vê que tem alguns materiais que a transição ela é muito acentuada, né? Ou seja, uma temperatura aqui de sei lá, 50 graus Celsius, a energia que ele aguenta está lá em cima, ou seja, um material muito dúctil, muito tenaz. E aqui embaixo, a temperaturas menores é muito pequena. Então essa aqui é a transição dúctil frágil muito mais acentuada, né, para esse material. Para os outros de outras cores, a transição ela é mais lenta, né? Tem uns que eles são sempre frágeis, tem outros que tem a transição mais suave, tem uns que tem a transição mais abrupta, né? Isso aqui é energia, né, absorvida em relação à temperatura, né? A gente vê que tem a temperatura aqui de, sei lá, menos 17 graus Celsius, está aqui em cima. Temperatura de menos 128 está aqui embaixo, né, para esse marrom aqui. Então, transição dúctil frágil é algo importante. Agora o conceito de tensão verdadeira e deformação verdadeira. É outro conceito muito importante aí. Vamos lá. Finalizei. Ductilidade, tenacidade, resiliência, rigidez. Já falei para vocês o que é. No T5, se eu não me engano, até pergunta o que é isso. Tá tudo aqui no slide. Já falei também na videoaula, então tá tudo em cima. Vamos lá. Tensão e deformação verdadeira, né? Eu falei antes para vocês que eu calculava a tensão e a deformação em relação à área e ao comprimento inicial. Porém, a gente viu também que no ensaio de tração, esse comprimento inicial ele vai variar, ele vai esticar. E a área inicial ela vai diminuir. Eu falei que ele é como se o material, quando ele é tracionado, ele aumentasse o comprimento e reduzisse em diâmetro. Mas como eu faço essa aproximação de calcular a tensão e a deformação com o comprimento inicial verdadeiro, comprimento inicial e a área inicial, o resultado que eu obtenho do tensão e deformação de engenharia, ele não é verdadeiro. Ele não é totalmente real, né? É algo mais conceituado, né? Algo que foi feito que foi obtido através desse conceito. Se eu fizer um ensaio calculando a área instantânea, a deformação instantânea, eu vou ter um resultado mais real. Eu vou ter a tensão verdadeira, a deformação verdadeira, né? A gente vê que no ensaio de tensão e deformação que a gente viu antes, que é esse azul aqui, que a gente chama que é tensão e deformação de engenharia, que é o mais comum, que é o convencional que a gente utiliza, a tensão diminui até chegar na ruptura. Isso dá a impressão que o material vai ficando mais fraco, né, à medida que vai fazendo o ensaio. Só que não é assim. Só que não é assim. Na verdade, o ensaio verdadeiro, essa tensão vai crescendo, né? Então, em vermelho aqui, eu tenho a tensão e a deformação verdadeira, que é esse gráfico aqui vermelho. Esse tracejado aqui é associado à correção. Essa correção é porque quando surge o pescoço, aparece um estado de tensão super complexo ali. Estado de tensão triaxial super complexo, então a gente faz uma correção no que por causa desse estado de tensão. Mas de maneira geral, qual a diferença do
tensão de deformação verdadeiro para tensão de deformação de engenharia. O de engenharia, a área e o comprimento que eu uso para calcular a tensão de deformação é sempre o inicial. No verdadeiro, é a área instantânea e o comprimento instantâneo. Beleza? O corrigido, eu estou corrigindo pelo estado de tensão no pescoço. Aqui eu tenho a fórmula para calcular tensão e deformação verdadeira, que é a força sobre a área instantânea. E a deformação vai ser o ln, que é o logaritmo natural. Vocês devem ter visto isso antes. Do comprimento inicial sobre o comprimento final. Se vocês não viram o logaritmo natural, vocês não precisam parar para usar o logaritmo agora, porque eu não vou entrar muito profundamente nisso. Não precisamos se preocupar em calcular isso agora. Mas, provavelmente, em escala de materiais, vocês vão ter que mexer nisso. Né? Outro fenômeno importante aqui no ensaio de tensão e deformação é o que a gente chama de recuperação elástica. Né? Que no ensaio inteiro, quando a gente passa da deformação elástica, a gente tem a deformação plástica permanente. Porém, né, se eu retirar, vamos supor que deixa eu dar um exemplo mais numérico, fica mais fácil. Vamos supor que eu fiz a deformação de 2 milímetros, que é a deformação elástica. Depois eu fui de 2 até 10 milímetros com a deformação plástica. Aí eu tirei a carga. Quando eu tirar a carga, esses 2 milímetros de deformação elástica, eles vão sumir. Porque essa deformação é reversível. Quando eu tiro a carga, ela some. Né? Então é exatamente isso aí. É a parcela da recuperação que ela é recuperada. A parcela da deformação que é recuperada. Né? É o que a gente chama de recuperação elástica. Aqui a gente tem alguns dados nessa tabela de propriedades mecânicas, né, que a gente costuma utilizar. Aqui eu tenho tá em inglês, mas que eu vou traduzir para vocês. Aqui eu tenho cada liga, né? Alumínio, cobre, bronze, ferro, níquel, aço, titânio, molibdênio. E aqui eu tenho o limite de escoamento deles, em KSI. Ou seja, para qual tensão começa a deformação plástica. Aqui eu tenho essa tensão limite de resistência à tração. Ou seja, em qual tensão começa o empescoçamento. Né? E aqui eu tenho a dutilidade, que é a porcentagem de alongamento. Né? Que vem 50, porcentagem de alongamento aqui. Que é 40%, 45%, 68%. Aqui você tem maiores valores de porcentagem de alongamento, tem maior dutilidade. Ou seja, o titânio ele é muito mais frágil do que um bronze, por exemplo. Bronze é um material dúctil, muito dúctil. Bronze é a liga de cobre com zinco, né? Enfim, saia de tração, agora que vocês já viram tudo sobre saia de tração, vou mostrar novamente o que acontece no ensaio. Eu tenho o comprimento inicial, que tem o corpo de prova. Eu vou colocar ele na máquina, vou adiantar aqui um pouquinho. Prendi ele na máquina, né? Vocês podem ver esse vídeo depois com calma. Eu prendi ele na máquina e eu começo a fazer a deformação e mostrar aqui no gráfico. Né? Aqui é a força sobre alongamento, que eu traduzo depois em tensão sobre deformação. O que vai acontecendo? A gente viu que aconteceu aquele fenômeno do fenômeno do limite de escoamento aqui. Mas a gente vê que esse valor é muito pequenininho. Olha o formato do gráfico. Aqui já formou o pescoço. Vou dar continuidade aqui. E aqui, se não me engano, já alcançou até a ruptura. Aqui está desligando a máquina, acho que já alcançou a ruptura, só que está difícil de visualizar aqui nesse vídeo. Né? Enfim, o formato do gráfico vai ser esse. E se eu vou desenhar, vai ser exatamente isso aqui. Aqui vai ser o limite de escoamento. Né? Esse aqui é o limite de escoamento superior, o inferior. O limite de resistência de tração vai ser o ponto superior aqui dessa curva. Né? Ponto máximo aqui, o limite de escoamento, o limite de resistência de tração. E a tensão de ruptura vai ser aqui. Né? Aqui o cobre pro quebrou, ensaio destrutivo. Né? Eu tiro o cobre pro de lá, coloquei um outro material ali agora. Fez o ensaio, outro gráfico. Mas eu consigo determinar também às vezes as coisas. Ó. Aqui tá vendo como que eu determino o limite de escoamento.
Eu botei uma deformação pré-determinada, tracei a reta paralela e achei o limite de escoamento. Eu tenho o limite de resistência de tração aqui em cima e a tensão de ruptura aqui. Então, esse aqui é o ensaio de tração. Em inglês é tensile test. Lembrando que teste e ensaio, mesma coisa pra gente. Né? E é isso aí. Então, ensaio de tração, que é o ensaio mais importante pra gente, morreu. Já falei tudo que eu tinha que falar. Ensaio de tração é isso aí. Vamos para dureza agora. Gente, antes de continuar aqui, eu dei uma pausa no vídeo. Agora tô. Pra vocês, eu tô seguindo reto, né? Mas eu dei uma pausa aqui agora. Desculpa aí pelo vídeo enorme. Eu vou tentar fazer vídeos menores as próximas vezes. Eu não esperava que fosse gastar tanto tempo aqui nessa aula. Mas enfim, vocês estão em casa fazendo nada, né? Saudade de estudar um pouquinho, então tá bom. Bom ouvir minha voz aí por 1h30. Se fosse na semana, eu ia ouvir por mais tempo, né? Infelizmente. Mas aqui tá bom, tá bom. Vamos lá, dureza. Eu já falei no ensaio de tração, já falei que eu consigo extrair rigidez, tenacidade, dutilidade, resistência mecânica, resiliência, tudo do ensaio de tração. E dureza, eu tenho ensaios específicos para dureza. O que é dureza? Dureza é a medida de resistência de um material à deformação plástica localizada. Dureza, o próprio nome é bem intuitivo para a gente, né? Um material que tem alta dureza é um material duro. Né? Um material com pouca dureza é um material macio, que a gente fala. Dureza é a medida da resistência de um material à deformação plástica localizada. Né? Os ensaios de dureza eles são muito utilizados aqui. Novamente, eu não vou entrar tão firme nos ensaios agora, porque não é o nosso tópico, mas vamos destacar por que os ensaios de dureza são muito usados. Primeiro, o ensaio de dureza é simples e barato. Né? O ensaio de tração ele dá muita informação, é o mais útil, assim, mas ele não dá dureza. O ensaio de dureza é simples e barato. Muitas vezes vale mais a pena fazer um ensaio de dureza do que fazer um ensaio de tração. Se eu quiser observar só uma característica do material, por exemplo. O ensaio de dureza ele é não destrutivo, ou seja, eu não vou destruir o material, eu posso usar em alguma peça real. E podemos mensurar outras propriedades mecânicas através dos dados de dureza. Né? A gente pode determinar outras propriedades através de dureza. Então, tem algumas relações que fazem uma associação aí entre limite de escoamento e ensaio de dureza. Então, para a gente aqui vai ser muito comum até a gente ver essas associações. Dureza, então, é uma propriedade importante e os ensaios são muito utilizados. Eu, particularmente, eu posso falar com propriedade disso porque eu já fiz ensaios de dureza. Né? Ensaio de tração eu nunca peguei para fazer, né? Porque na UFES eu tanto que não precisava fazer, quanto eu acho que o aparelho de tração não estava funcionando legal. E aí no IFES também está quebrado. Dureza, eu sei que no IFES funciona alguns tipos de ensaio de dureza. No IFES de Aracruz. Né? Lá na UFES também funcionava, porque se tratava de um ensaio mais simples. Né? Vamos lá. Tem alguns tipos de ensaio de dureza. O primeiro deles é a dureza Rockwell. Lembrando, a definição de dureza é a resistência do material à deformação plástica localizada. Traduzindo, eu vou aplicar uma carga muito pequenininha numa área muito pequena do material e vou ver qual vai ser o efeito dessa carga. Né? Essa carga geralmente é como se fosse aqui no ensaio, na maioria dos ensaios, por exemplo, é como se eu pegasse uma ponta, tipo um cilindro com uma pontinha de diamante e forçasse aquela ponta de diamante no material. Eu vou tirar aquela ponta de diamante, dando exemplo só de um ensaio, e vou avaliar o tamanho da deformação que foi feita lá. Pelo tamanho da deformação, eu vou determinar qual a dureza do material. Um material duro, o tamanho vai ser menor. Um material macio, o tamanho vai ser maior. A lógica do ensaio de dureza é essa. Porém, tem alguns tipos de ensaio. O primeiro é o Rockwell, que a gente determina a dureza pela diferença de profundidade de penetração. Ou seja, primeiro eu vou fazer uma penetração inicial, com uma carga menor, e em seguida eu vou fazer com uma carga principal maior.
eu vou avaliar a diferença de penetração, né? Esse é um ensaio Rockwell, né? A gente usa penetradores, que a gente fala, né? Que são as pontinhas que está de vermelho. Penetradores de esferas de aço endurecido ou penetrador cônico de diamante. Novamente, a ideia é forçar esse penetrador contra a superfície do material e verificar o tamanho da impressão que ficou lá, né? Aqui no Dureza Rockwell eu faço pela diferença de tamanho entre duas penetrações consecutivas, né? Eu acho o HR, que a gente chama de Dureza Rockwell. O método de cálculo eu não vou entrar muito agora, né? Mas é assim que é feito o Dureza Rockwell. O Dureza Rockwell é o único ensaio que é feito a partir de duas penetrações. Dureza Brinell é outro tipo de ensaio de dureza. Dureza Brinell, eu tenho um penetrador esférico de aço, uma bolinha de aço, ou forçar contra a superfície. Vai ser criado um círculo de material, uma impressão a ficar ali, né? E eu vou avaliar a dureza pelo tamanho dessa impressão, né? O Dureza Brinell é usado para cargas mais altas, né? Ou seja, é possível a gente ver a impressão de longe, né? Na maioria dos casos, isso não interfere no funcionamento de uma peça, por exemplo, né? É exatamente isso. A gente pega essa esfera de aço, força uma determinada carga contra a superfície e avalia o tamanho da impressão que ficou. Com esse dado, com esse tamanho de impressão, a gente usa a calculadora Brinell. É o segundo tipo de ensaio de dureza. Aí aqui eu também tenho microdureza Knupp e Vickers, né? Esses ensaios de microdureza Vickers eu já fiz, então posso falar com muita propriedade. O dureza Brinell também já fiz, na verdade. Esses ensaios, a gente fala que eles às vezes são chamados de ensaios de microdureza, porque a carga aplicada ela é muito pequena. Eu não consigo nem ver onde a carga foi aplicada a olho nu. Eu tenho que botar um microscópio para poder ver a impressão que ficou no material. Aqui, para esses dois tipos de ensaio, a gente usa um penetrador de diamante muito pequeno, com geometria piramidal, né? As cargas aplicadas são muito pequenas, por isso é microdureza. Aliás, também pelo tamanho do penetrador, o penetrador é muito pequenininho também. Esse é o formato que fica a impressão. Eu forço um penetrador de diamante contra o material, aí eu vou botar no microscópio e vou visualizar essa pirâmide aqui, esse losango aqui. Eu vou usar o tamanho aqui dessa impressão, e através do tamanho da impressão eu vou calcular a minha dureza Vickers, ou dureza Knupp. Então, assim, já ficou bem claro que os ensaios de dureza são basicamente isso. Aqui, esses imagens foi eu que fiz, lá na UFES. À direita aqui eu tenho um penetrador, uma penetração que já foi feita aqui no material. A gente vê que está bem claro aqui na direita a penetração. Eu consigo, através do próprio programa do microdurômetro, que a gente chama, fazer a medida aqui do tamanho da impressão e calcular a dureza. Porém, às vezes, a parte que eu estou calculando é muito dura. Então a impressão não fica nem visível, né? Como é o caso aqui. Isso deve ser levado em consideração na hora de fazer o ensaio. Aqui eu tenho a fórmula de cálculo para cada um dos... Aqui eu tenho, na verdade, um resumão de como funciona os ensaios, né? O ensaio Brinell é uma esfera de aço, né? Eu tenho o comprimento Dzinho que é calculado. Aplico nessa fórmula aqui, né, que P é a carga, né? Dzão é o diâmetro da esfera, Dzinho é o diâmetro da impressão. Usando isso aqui eu acho o HB. É tudo HB, HV, porque dureza em inglês é hardness. Então é hardness Brinell, HB. Microdureza Vickers, eu tenho a pirâmide de diamante. Eu vou ter uma impressão assim, como aquela que eu mostrei na imagem anterior. Carga P, o cálculo é exatamente isso aqui. 1,854P sobre D1 ao quadrado. É o cálculo calcular microdureza Vickers. Microdureza Knupp, eu tenho a pirâmide de diamante. A lógica é a mesma, né? Eu tenho esse L aqui, que na verdade a pirâmide aqui é no Knupp. A diferença do Knupp para o Vickers, né?
é que o núcleo é um pouco mais alongado, esse diamante. E o dentador, né, o penetrador é um pouco diferente. E calculo usando essa fórmula aqui. HK igual a 14,2P, que é a carga, sobre L ao quadrado. L esse comprimento maior aqui. Aí eu tenho a dureza Rockwell normal e Rockwell superficial, que são cones de diamante. Que não tem a fórmula específica, vou deixar para depois, né? Mas enfim, a ideia é fazer duas penetrações e comparar o tamanho das penetrações. É exatamente isso aí. Aqui eu tenho ensaio de dureza Rockwell. Rockwell tem vários tipos de ensaio, Rockwell B, C, A, de acordo com a penetração. Então, quero que vocês levem em consideração, tenham isso em mente também. Todos os ensaios de dureza eles são padronizados pela RSTM, então os ensaios de dureza vocês vão poder ter também uma norma para seguir na hora de fazer o ensaio. Tanto a questão da carga, tanto a questão do dentador, do método de cálculo também. Aqui, como você pode ver, eu faço duas indentações, a primeira e a segunda. Aqui a diferença aqui é calculada através da diferença entre um e outro. Aqui é o método de ensaio, esse carinha aqui da roupa vermelha tem todas, né? Aqui, uma das coisas boas desse ensaio de dureza Rockwell que eu posso fazer numa peça grande, por exemplo, na engrenagem aqui. Esse aqui é um microdurômetro. Eu ajeitei ali. Eu fiz a indentação, tive que é algo bem pequenininho, então eu não estou destruindo minha peça. Então por isso que eu falo que é um ensaio não destrutivo. E com isso a máquina mesmo já faz o cálculo e me fala a dureza Rockwell. Rockwell C no caso. Aqui eu tenho outro ensaio, que é o de dureza Brinell, né? Um penetrador esférico. Aqui eu tenho o método de cálculo, tenho o tamanho da impressão, carga. Aqui no Brinell, como falei, a carga é aplicada aqui. A impressão ela pode ser vista a olho nu. É um ensaio bem mais rústico, entre aspas, né? O ensaio pode ser visto a olho nu, impressão. Né? A gente tem que fazer a medida exata ali. Né? E é isso aí. Aqui a gente faz o cálculo da dureza Brinell. Né? Aqui explica melhor. Vejam esses vídeos com mais calma. Aqui é o que acontece quando eu faço a penetração. Né? Essa é a dureza Brinell. Vou desligar aqui. Aqui eu tenho outro vídeo. Esses vídeos tem tirado do YouTube, gente. Então se você colocar lá microdureza Vickers, aparecer vários vídeos. Aqui microdureza Vickers. Né? Eu tenho, para usar microdureza Vickers, pela indentação ser muito pequena, pela penetração ser muito pequena, eu tenho que ter um microscópio associado. Né? Eu determino a carga e faço a aplicação da carga. Deixa eu ver aqui. Aí aqui no microscópio eu vou ver como é que ficou o tamanho. Aqui eu vejo como é que ficou minha penetração. Eu tenho que medir o tamanho dela. E com isso fazer os cálculos lá. Né? Alguns microdurômetros fazem tudo isso automaticamente, né? Muito mais prático. Como falei antes, é possível correlacionar a dureza com o limite de escoamento, porém essa aproximação é muito ruim. Além disso, hoje em dia a gente já tem muita muita base de dados em relação ao limite de escoamento. Então a gente não precisa calcular a dureza para achar o limite de escoamento. Se quiser o limite de escoamento de algum material, já tem uma base de dados imensa, né? Vários materiais. Esse conceito de dureza, na verdade eu falei que dureza é a resistência à deformação plástica localizada. Porém, quando a gente vai lá para nível de muito especialista, a definição de dureza não é muito clara. Nível muito assim, de doutorado, de mestrado, não é muito claro a definição. Essa dureza que eu falei para vocês, que é calculada através do Rockwell, do Brinell, é a dureza à penetração. Porém, também existe o conceito de dureza ao risco. Né? Porque a primeira vez que alguém quis medir a dureza, eles mediram tentando fazer uma comparação
de qual material riscava o outro, né? Por exemplo, aço e diamante. Se eu esfregar um no outro, qual que vai riscar o outro? O diamante, por ser mais duro, ele vai riscar o aço, né? Plástico e aço, qual vai riscar o outro? O plástico, por ser mais duro, aliás, o aço, por ser mais duro, vai riscar o plástico. Então, esse conceito de dureza ou risco, ele está associado a essa escala Mohs, né? Que é uma escala que foi construída para comparar a dureza ao risco de vários materiais. Nesse sistema, o talco é 1, o diamante é 10. Essa escala mostra exatamente isso aqui. Eu tenho uma série de materiais, né? Cada um com um valor aqui. E, por exemplo, se eu pegar a calcita, que é o 3, e riscar com o topázio, que é o 8, o topázio risca a calcita porque a dureza é maior. Pegar o feldspato com corindor e fazer a comparação, o corindor vai riscar o feldspato. E assim por diante. O mais duro está mais em cima, né? Esse é um conceito muito mais antiquado de dureza, né? Dureza ao risco. Então, assim, a escala Mohs, importante falar também. Apesar de que, para ponto de vista científico, mecânico, não é muito útil. A gente usa mais dureza daqueles tipos que eu falei antes. Método de calcular, mais detalhes sobre o ensaio, isso período que vem, ano que vem. Beleza? Agora, para finalizar a aula de hoje, finalmente, eu sei que se eu calcular as propriedades mecânicas de um material através das amostras, através de amostras do mesmo material, eu vou ter uma grande variabilidade dos dados, né? Por isso, por exemplo, se eu pegar um aço, calcular a dureza premium, eu não vou achar lá sempre, sei lá, 200, 200, 200, 200, 200. À medida que eu vou fazendo dureza premium ao longo de todo o material, eu vou ver que esse dado vai variar. Às vezes eu acho 190 em um, 210 em outro, 205, 207. Né? Pelos dados possuírem essa questão dessa variabilidade, eles variarem um pouco, a gente tem que usar algumas ferramentas estatísticas, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei para dar aula de tecnologias materiais e vocês na sala tinham acabado de ver de desvio padrão, média, variância, essas coisas, né? E esses conceitos lá de estatística são usados aqui. Porque, por exemplo, se eu quero saber a dureza do aço, dureza Brinell, eu não faço uma medida. Eu tenho que fazer, sei lá, 50 medidas. Aí eu vou calcular a média, calcular o desvio padrão, vou fazer toda uma análise estatística para eu poder ter uma noção da incerteza da minha medida. Porque como vocês viram em metrologia, cada medida tem uma incerteza associada, né? Então é importante a gente usar esses parâmetros estatísticos para avaliar essa incerteza, né? Essa incerteza, ela, do ponto de vista de projeto, elas podem ser um problema, na verdade, né? Porque, vamos lá, vamos supor que eu quero calcular um material, calcular um material, não, né? Determinar um material cujo limite de escoamento ele não pode ser menor que 10 megapascal, por exemplo. Sei lá, só um exemplo. O limite de escoamento não pode ser menor que 10 gigapascal. Se ele for menor que 10 gigapascal, vai dar problema no meu equipamento. Então, eu não vou projetar um material com o limite de escoamento de 9 gigapascal. Eu tenho que ter uma folga aí, né? Essa folga, por exemplo, é o que a gente chama de fator de segurança e fator de projeto, né? Deixa eu tentar exemplificar isso de forma mais clara. Vamos supor que eu estou fazendo um prédio e eu falo esse meu material ele aguenta 200 gigapascal. Na hora que eu fazer um projeto, eu tenho que estimar que ele vai estar sujeito a no máximo 100 gigapascal. Eu sei que ele aguenta 200, mas eu não posso fazer ele ficar aguentando um valor muito próximo de 200. Ele tem que aguentar muito menos, né? Então, assim, se eu sei que a tensão de ruptura é 200, eu tenho que ter uma tensão que eu possa admitir que é bem menor que ela, né? Porque, querendo ou não, esses cálculos que a gente utiliza para determinar uma tensão de ruptura, por exemplo, eles possuem a variabilidade dos dados, eles possuem certa incerteza associada.
Então, novamente, se eu quero calcular, se eu quero fazer um projeto mecânico, vamos lá. Eu sei que esse eixo ele aguenta, deixa eu pensar aqui, 50 Nm de torque. Eu não vou colocar ele para trabalhar em 49 Nm de torque. Eu sei que ele aguenta 50, mas eu não vou colocar ele a 49. Eu tenho que ter uma distância aí boa para evitar qualquer risco de ter qualquer acidente. Então eu vou colocar ele para trabalhar a no máximo 30 Nm de torque. 25, 20. Entenderam? Então a ideia de fator de segurança é eu trabalhar em tensões, em forças, em torques, né, em momentos bem menores do que aqueles que ele aguenta. Entenderam? A ideia é exatamente essa. Né? Até pode fazer uma analogia muito louca aqui, pensando numa prova. Você tem que ter prova vale 10, você precisa de 6 para passar. Você não vai fazer só 3 questões para conseguir 6. Você tem que fazer as 10 e tentar conseguir o máximo possível, porque vamos supor que algumas das questões sejam erradas. Né? Então, para não pensar, talvez essa comparação não tenha sido muito boa. Mas a ideia é que a gente nunca trabalha no limite do que o material aguenta. A gente trabalha em valores menores, bem inferiores. Né? Que a gente fala que é valores admissíveis. Né? Entenderam? Então, se por exemplo, um cilindro de aço ele aguenta uma tensão de 250 megapascal, eu vou trabalhar em tensões de 150, 100 megapascal, porque o risco de ter falha é muito menor. E essa relação entre a tensão que eu vou trabalhar e a tensão que ele aguenta é o que a gente chama de fator de segurança. Né? O fator de segurança de 2, por exemplo, indica que se ele aguenta 300, eu vou trabalhar em 150. Um fator de segurança de 3 quer dizer que se ele aguenta 300, eu vou trabalhar em 100. Né? Esse é o conceito de fator de segurança. Beleza? Bom, nossa aula por hoje finalmente terminou. Lembrando, façam o exercício T5. Os exercícios estão muito fáceis. Eu tô até tem gente mandando e-mail e reclamando que está muito fácil os exercícios. Façam, por favor, T5 e T4. Semana que vem começa uma parte super importante da matéria. Além de ser a parte em que os testes têm mais peso. Não deixem de fazer. Pelo amor de Deus, não deixem de fazer. Não deixem de fazer de jeito nenhum esses testes seguidos. Né? Próxima aula vai ser diagramas de fases. Essa parte é super importante para vocês entenderem até mesmo como funciona o aço, né? Que é uma parte que para o técnico mecânico é essencial. Qualquer provinha de Petrobras, qualquer coisinha besta que você vai fazer para técnica mecânica, você vai ter que usar conceitos de diagramas de fase. Então, é muito importante prestar atenção na próxima aula também. E é isso aí. Qualquer dúvida, me manda e-mail, manda mensagem. Vocês já estão mandando, mas, novamente, podem mandar qualquer mensagem aí. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Aliás, até a quinzena que vem, né? Valeu!